Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Eu tenho certeza que você será grandemente abençoado através do tema de hoje. Principalmente se você for um jovem ou o pai, uma mãe de um jovem cristão. E nós sabemos que o jovem tem grandes desafios e é sobre isso que nós iremos falar aqui. E está comigo aqui o Iago Alves e nós vamos bater um papo, falar um pouco sobre esse tema. Iago, seja bem-vindo, é uma honra, é um prazer ter você aqui. Iago, seja bem-vindo, é uma honra, é um prazer ter você aqui com a gente. Agradeço a oportunidade também, né, a gente estar dividindo sobre esse assunto que é muito importante, né, ainda mais pela questão como que se o jovem, né, ele tem que se comportar tanto na igreja, né, tanto com os assuntos fora, como questão de trabalho, faculdade, escola, né, então, como que através da igreja, como que nós podemos ajudar, né, o jovem a ele se inserir, tipo, talvez no mercado de trabalho, na educação, sem que ele perca a fé com isso, nem que ele deixe que a sua fé se estremeça através desses assuntos, né? Então, Iago, eu para falar sobre esse assunto, eu estava pensando sobre um texto bíblico, cara, que está em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1. Acredito que você conheça. Ele é o carro-chefe, principalmente congresso de mocidade, né, em algumas igrejas, que lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, né? Essa é a parte A do versículo, e é sobre essa parte que a gente também vai conversar aqui hoje. E para você, o que significa isso? Um exemplo, um jovem lembrar do seu Criador no dia da sua mocidade, porque dá uma ideia só da pessoa ficar pensando, né? Mas o que significa isso para você quando a Bíblia... eu acho que quando a gente fala sobre a juventude, né, e até Salomão, quando ele fala sobre esse texto, é na parte que ele está ali na juventude dele, né? Então, eu acho que é super interessante. É a parte mais difícil que a pessoa vive, a parte da juventude, por conta de desafios, ainda, né, pela correria do mundo, né, as atrações do mundo. Então, é muito importante que o jovem, ali, ele fique firme lá nos caminhos do Senhor, que ele se lembre disso, que fique mais difícil que no futuro ele se afaste lá dos caminhos do Senhor. Né, que eu acho que se ele se fortalece ali na juventude, como foi com Daniel, oração, buscando a palavra, eu acho que para ele se afastar futuramente, né, na fase adulta, na velhice, é muito mais difícil. Eu acho que quando Salomão ele, tipo, escreveu nesse livro foi nesse sentido, né, porque ali ele estava naquela fase, ele, né, para ele se fortalecer ali na juventude, então é nesse sentido que eu entendo muito esse texto aí. Eu entendi. Você nasceu em um lar cristão? Eu sou... como se fala aquela brincadeira, né? Eu nasci em berço evangélico, né? Através dele também ser de madeira. Você vai contar uma piada, né? Mas sou filho de pastor, né? Então eu nasci já no lar evangélico, né? Então eu tive instrução cristã desde os meus primeiros meses, né? Então, infância, adolescência, juventude foram na igreja, né? Só que, como todo jovem, a gente tem aqueles balanceios ali da juventude, né? E aí, graças a Deus, né? Teve aquela parte da juventude que eu também me firmei. Não quer dizer que a gente esteja na igreja, a gente tem a cabeça ali dentro. Então, é isso também que a gente pode conversar hoje. O jovem, ele pode estar na igreja, mas a sua cabeça não está ali dentro, né? Por conta das suas obrigações, por conta dos pais, né, que têm cargo na igreja ali, ele está sendo meio que forçado a estar lá, né? Então é super importante que o jovem ele realmente tenha essa proximidade com Deus, ele busque realmente, né, estar na casa de Deus, não pela vontade de pai e mãe, mas sim porque ele quer realmente buscar a Deus. Você falou duas coisas aí interessantes, desculpa. Você falou duas coisas interessantes. Que você é filho de pastor, então você cresceu na igreja, lá cristão, crescendo na igreja, filho de pastor, né? Você citou também sobre a questão que muitas vezes a criança, o adolescente, o jovem, ele às vezes são obrigados, né? Eu quero falar primeiro sobre ser filho de pastor.
como é que é isso? Como é a vida de um jovem sendo filho de um pastor, sendo criado dentro de uma igreja, né, com o pai tendo esse chamado? Eu não falo cargo, porque para mim não é cargo e sim um chamado, né, um ministério que o Senhor nos dá. Mas como é que é isso? Tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim, né? Porque assim, meu pai ele sempre falava uma coisa: quando Deus ele chama o homem ali para ele pastorear uma igreja, não é só o homem, é a família dele inteira, né? E assim, tinha partes, né? Essa parte ruim que eu falo é quando eu perdia muito meu pai ali para os trabalhos da igreja, né? Porque eu via assim, nossa, mas esse final de semana meu pai está de novo ali na igreja, trabalhando. Claro que hoje eu entendo que era para um prol maior, né? Que realmente pastorear não é algo muito fácil, né? Então até o senhor pode concordar com isso, né? E assim, de benefício é que você tem um homem exemplar em casa, né? Você tem um homem que ele anda em santidade, que ele ora, busca a palavra, né? Então ele sempre incentivava a gente a ler a Bíblia. Então ter um homem íntegro e reto em casa, então esse para mim é um dos maiores benefícios, né? Então ele sempre pedia que a gente orasse, buscasse. Então a gente ia para a escola dominical, ia para ensaio, ia para culto. Então isso fez que muito contasse com a minha vida adulta hoje, né? Porque a própria Bíblia fala, né, que o homem ele tem que ensinar o caminho que o filho dele deve andar para que ele não se afaste disso futuramente, né? Então é isso que eu prezo muito, né? Tem o seu lado ruim, claro, que a gente perde o pai aí para a igreja muitas vezes, né? Quando você diz assim, o lado ruim que perde o pai, você diz que é um exemplo, um final de semana que poderia estar acontecendo um passeio em família, né, tendo um lazer, seja no parque ou, sei lá, numa praia, na casa de um parente. Às vezes isso ele é tirado, né? É tirado. É tirado. Aí essa parte que você fala que é ruim. Exato. Mas isso pesou muito para você ou não? Assim, o que teve um peso maior? O lado bom de ver o seu pai, de fato, um homem íntegro, reto, trabalhando na obra, sendo um referencial para você, te ensinando nos caminhos do Senhor, ensinando você na palavra, ou o lado ruim que pesou mais para você? Para mim, o que pesou realmente mais foi a questão a criação, né? A criação dentro ali da igreja, para mim, pesou muito mais. Claro que essa parte também eu não posso também deixar de lado, né? Porque na época, como eu era adolescente, né? Então ficava muito bravo por conta disso, mas eu acho que mais por falta de maturidade também, de não entender essa parte, né? De que meu pai ele estava ali realmente porque é um chamado, né? Não é um chamado que qualquer pessoa recebe, porque vai muito além mais do que você tá no culto à noite, porque você tem que ouvir os membros ali, você tem que absorver os problemas dele, né? Então você tem que ouvir casal, ouvir jovem, ouvir idoso, ouvir criança e até adolescente também. Então isso é um trabalho super importante. Algo quando era infantil que eu era meio que imaturo de não entender, né? Pô, mas de novo, meu pai está na igreja, a gente não pode viajar, a gente não pode tirar um tempo aí de descanso, né? Porque terça e quinta, sábado, domingo era igreja, então às vezes perdia muito tempo ali, né? E na igreja vocês eram muito cobrados por serem filhos de pastor, para ser um exemplo, né? Porque filho de pastor não é pastorzinho, a gente sabe disso. Mas vocês tinham uma cobrança muito forte em cima de vocês? Tinha, isso existia sempre, né? Porque até o meu pai também já teve que cobrar muito disso, né? Como que a gente devia se comportar, até como se vestir também. Teve uma época que ele falava assim, ó, você tem que começar a usar uma camisa social aí, um terno, uma gravata, né? Vestir como pastorzinho, né? Porque o pessoal olha muito isso aí, né? Porque como que você anda, como que você fala, né? Até um tipo de brincadeira ali que você faz, né? Mas olha lá, não é o Iago, é o filho do pastor. Entendeu? A gente não tem um nome ali na igreja. Perde uma identidade? Perde a identidade. A gente é o filho do pastor, não é o Você Iago. acha que acontece isso com todos os filhos de pastores, você acha? Você já teve alguma conversa com outros filhos de pastores para? Sim, sim. A gente tem muita, porque assim, né? Tipo, na igreja onde eu tava, a gente tem muita proximidade, né? Então a gente conhece um ao outro ali e é sempre a mesma coisa, né? A gente sempre vai conversando, putz, mas não é assim, porque a igreja, ela não te olha como exemplo,
Vinícius, como Aline, como Iago, como o filho do pastor, a filha da pastora. Então, é sempre isso, né? Então, isso é algo que, tipo, é um malefício para mim, tá? Porque, assim, cada um tem a sua identidade, tem o seu jeito de ser. O meu pai, ele é de uma forma, né? Eu sou de outra, né? Então, eu não tenho que me comportar, ser uma pessoa que nem o meu pai, Ctrl+C, Ctrl+V, né? Eu tenho que ser uma pessoa séria, né? Assim, íntegra e tal, mas eu posso ser uma pessoa mais amigável, né? Que conta piada, que faz gracinhas. E meu pai é um cara mais sério, né? Já pensou, o cara fala assim, não, mas, você é o filho do pastor, você tem que se comportar dessa forma, você tem que falar dessa forma, porque você é o filho do pastor. E outro lado, Você não pode fazer isso porque você é filho do pastor. Você não pode falar dessa maneira porque você é filho do pastor. Você não pode ir porque você é filho do pastor. Você tem que ficar porque você é filho do pastor. Aí tem um lado que eu super Isso, entendo isso também. pesa, isso é um desafio para quem é jovem, né? Aí eu super entendo por quê. Aí eu tenho que também, eu tinha até um tipo de pensamento que assim, eu não posso manchar a imagem do meu pai. É igual alguns pensam que eu não posso manchar a santidade de Deus, como Exato. se alguém pudesse manchar a santidade de Deus, né? Exato, porque assim, exemplo, né? O filho do pastor caiu em pecado. A igreja inteira aponta, mas aí o pastor não tem controle em casa, né? Porque o filho do pastor caiu em pecado. Então, aí começa a falar assim, então agora os jovens vão começar a desandar também porque o filho do pastor, que é jovem, caiu em pecado, entendeu? Tem esse olhar maior, né? Como se tivesse com os holofotes ali para a família do pastor, entendeu? Meio que você não pode nem cair, nem piscar assim para algum tipo de erro, sabe? Entendi. E o que para você foi mais complicado? Um exemplo, conviver. Não é que tem dois mundos, mas para a gente entender melhor aí sobre isso. O que foi para você conviver nesse mundo aí cristão, né, sendo jovem, foi mais desafiador? Ou o mundão aí fora que tem tantos atrativos, tem tantas coisas que pode atrair um jovem? Qual foi mais difícil? A parte mais difícil realmente foi quando eu saí da escola e fui para a faculdade, né? Porque eu acho que é uma fase que você ganha mais uma liberdade, né? Quando você faz os seus 18 anos, você vira maior de idade, e você acha que você é dono do seu nariz, né? Então, só que eu sempre tive temor a Deus, né? Sempre, assim, posso falar que eu nunca errei, nunca pequei, isso é mentira, né? Mas, assim, a gente tem um temor interno ainda, né? Então a gente sabe que a gente não pode ir para aquele caminho porque além de a gente estar pecando e desonrando a Deus, a gente pode ter um preço a pagar mais para frente, né? Então o desafio maior foi realmente quando a gente saia dali, então a gente tem a liberdade de começar a trabalhar, ir para a faculdade, porque são vários atrativos, né, que você tem, que você começa a descobrir coisas que, tipo, exemplo, em casa nunca te falaram. A grande maioria se desviam, né? A grande maioria se desviam. Então essa é a parte mais difícil. Por quê? Tem tipo lar cristão hoje que não aborda muitos temas que a faculdade, a escola aborda, né? E se a gente falar sobre, exemplo, sobre tipo, sexualidade, né? Então são tipo assuntos que o jovem hoje ele escuta muito na faculdade e na escola, só que de uma forma que eu entendo às vezes como errado, né? Talvez se a gente tivesse isso mais abordado na igreja, realmente para o jovem ali, claro que essa parte de sexualidade não tão aflorada assim como para casais, mas o jovem ele tem que realmente entender um pouco dessa parte, né? Porque eu acho que a igreja não tem que ser tão fechada para certos assuntos. Porque o jovem ele tem que estar atento a isso, entendeu? Você não acha que uma pessoa, um exemplo, que ela vai para uma faculdade, né? Um jovem cristão, ele vai para uma faculdade e ao chegar numa faculdade, no primeiro ano, um exemplo, já se desvia. Você acha que de fato esse jovem é cristão ou... Então, aí o importante é como que ele está na fé, né? Se ele está bem fortalecido, porque assim, não é por qualquer coisa que a gente vai tipo, trocar a nossa herança como fez Esaú, né? Então, assim, eu acho que o jovem ele tem que estar muito bem fortalecido na fé, né? Porque a faculdade ela ataca muito isso, a sua fé, né? Ainda mais tem
tem aquele lado de ter festas, né? As meninas começam a se atrair por outros rapazes, e assim vice-versa, meninos por outras mulheres. E aí o que acontece? O jovem, ele acha aquilo mais atrativo. Talvez porque ele veja a igreja como um ambiente careta, né? Um ambiente que não tenha isso, ele acaba saindo porque ele acha ali um lugar mais legal, mais divertido, né? Então, eu acho que, primeiro, o jovem ele tem que estar bem fortalecido. Você falou de alguns assuntos, eu vou usar a palavra tema, alguns temas, né, que a pessoa se depara ali com os assuntos. Aí todo assunto tem um tema. Alguns temas não são abordados dentro de igreja. Então nós temos dentro de uma igreja um pastor, né, e nós temos, na questão dos jovens, nós temos uma liderança de jovens. A igreja, você citou que a igreja ela é mais fechada com relação a alguns assuntos, ela não aborda. Não sei se todas são assim, acredito que não, nem todas, né, são. Mas você acha, então, que tanto um como o outro, seja o pastor ou seja o líder de jovens, eles são despreparados com relação a isso? Porque os jovens, geralmente, eles ficam mais na mão da liderança de jovens. Você acha que dentro das igrejas falta também uma preparação melhor para uma liderança de jovens? Aí eu falo mais por escala, né? Exemplo, quando o líder de jovens ele assume ali o grupo de jovens, é o pastor que decide, né? Então, no caso, exemplo, para mim, o líder de jovem tem que ser uma pessoa também jovem, né? Porque ele vai entender ali como que o grupo se comporta, né? Ele vai entender a dificuldade ali do grupo, né? Então, exemplo, quando, tipo, no caso, você coloca uma pessoa um pouco mais velha para poder liderar o jovem, o cara pode ter uma cabeça fechada para muita coisa, né? E isso a gente vê em muitas igrejas hoje que não abordam o assunto para jovens, porque acham que não é necessário. Hoje é o contrário. Hoje a gente teve um avanço muito rápido aí de tecnologias, de informações. Então hoje você pode acessar uma informação ali no Google mesmo. Você acha que uma pessoa mais velha não vai conseguir interagir com os jovens por causa da tecnologia? Isso. Até pela linguagem, né? Também pela forma de se pensar. Eu achei, exemplo, as pessoas elas não informam a questão do perigo, exemplo, de uso das drogas, por exemplo. Isso aborda na escola, tá? Mas o jovem ele não pode usar isso de qualquer jeito nenhum. Isso aí o jovem cristão não pode utilizar, né? Mas na escola lá, ele tem acesso porque o amiguinho dele oferece na escola ali. Ela fala, mas o que é isso? Não sei o quê. O jovem que ele tem o conhecimento, ele já sabe. Isso aqui é errado. Isso aí vai fazer tal malefício para mim. E isso Deus me condena. Só que o pastor, por exemplo, de uma igreja fechada ali, o cara, não, nem pode falar sobre isso, nem pode conversar sobre. Mas você tem que trazer... Você acha que ainda tem, porque a igreja avançou também bastante, se atualizou em algumas questões, você acha que ainda tem muito isso? Eu vou te falar porque eu passei por isso, tá? A igreja da onde eu vim, a gente não tinha muito desses assuntos com os jovens, sabe? A gente tinha alguns assuntos ali, mas eram poucos assuntos como esses abordados, né? Então eu senti falta disso até pós aí juventude, a gente fala juventude não, mas pós-casamento aí também, assuntos como tipo questões que deveriam ser abordadas antes, né? Disso, que não foram abordadas depois. E aí eu senti isso muito na pele, né? Porque a igreja ela é muito fechada, talvez para manter aquele teor de santidade, de não ter que falar sobre isso, causa um despreparo muito para os jovens, né? Então, quando a gente fala sobre liderança de jovens, eu acho que é o seguinte, o líder ele tem que se preparar. É isso que eu estava aqui, eu estou te ouvindo e pensando. O que seria uma preparação para a liderança de jovem? Como é que um pastor pode preparar um líder, né, para ser um líder de jovem, um rapaz ou uma moça para ser um líder de jovens? Que preparação é essa? Primeiro, o cara tem que ler muito a Bíblia. O cara tem que ler muito a Bíblia porque tem assuntos ali que o cara não vai ter que precisar buscar em curso, e sim biblicamente, né? Você vai ter que refutar aquele jovem biblicamente. Porque, além do cara ele ter que ler a Bíblia,
eu creio que ele tem que entender de diversos assuntos. Nem que ele tem que fazer um curso fora ali, rápido, online, né? Até porque é uma fase difícil. Existe muito questionamento. Então, tanto para jovens e adolescentes, né? Ainda está naquela transição da tipo, adolescência para a juventude. Então, ele tem que ter aquele preparo, né? Como que ele vai falar, como que ele vai abordar, porque da forma que ele for abordar, às vezes ele fere. E se fere um jovem, aí a gente sabe que o cara vai se desviar. Ele vai ficar com aquela mágoa para sempre, porque ele vai lembrar que na minha juventude, tal líder falou assim comigo, dessa forma, né? Você não vai machucar a ovelha, você tem que cuidar. Pecou? Pecou. A gente vai sentar aqui, vai orar, vai orientar, né? Então, hoje, eu via muito isso. A pessoa pecava, em vez da gente trazer para perto, não. A gente olhava com aquele olhar de, pecou, não tem mais jeito. Afastava, né? Não tem que afastar essa tipo, ovelha aqui do aprisco. Tipo lá. O que você me diz sobre as festas, né? Para os jovens, o que você pensa sobre isso? A igreja, ela deve promover encontros, eventos, para que os jovens se unam cada vez mais, estejam, não é dentro da igreja o tempo todo, mas porque é o ambiente dele. O que você pensa sobre isso? Eu tenho dois tipos de pensamentos, né? Vamos lá. Eu acho que a igreja, ela tem que sim trazer alguns encontros e festas, né? Porque, o jovem, ele é jovem. Não é porque ele é cristão, ele deixa de ser jovem, né? Então, por exemplo, quando a gente, exemplo, tá? Criança. A gente tem um culto que é para criança e tem um culto que é para os adultos. Porque se eu for deixar uma criança lá para assistir o culto, ela vai dormir o culto inteiro, né? Então, por isso que a gente tem que separar as crianças para colocar ali e ter um culto para as crianças e elas prestarem atenção e aprenderem ali com o culto delas. O jovem, ele é a mesma coisa. A diferença é que o jovem ele tem que estar no culto de domingo, né, ali prestando atenção no culto. Mas eu acho que, exemplo, né, a gente tem que estar trazendo também encontros, né? A gente tinha, no caso, congressos, assim, na região onde eu estava, talvez acampamentos, né? Eu acho que isso aproxima muito o jovem na igreja, para ele tirar essa imagem que a igreja é um ambiente careta, que só tem pessoas de lá de terno e gravata ou, sei lá, que só vão no domingo ali, dão a paz do Senhor e vão embora. Não, o jovem tem que criar amizade na igreja. E quanto mais ele fica preso ali na igreja, com as amizades, com os trabalhos, ele vai começar a ver o mundo ali como algo inferior, como algo de, sei lá, eu tenho que ir para faculdade, eu tenho que ir trabalhar, mas eu não tenho que me misturar, frequentar os lugares ali que o pessoal frequenta. Então o cara ele vai lá assim, pô, legal, o pessoal lá tá indo lá pro bar. Não, mas agora eu tenho um encontro com jovens ali na sexta-feira à noite, né, no feriado. Aí então é super importante isso. Quanto mais a gente colocar o jovem em uma atividade igreja, voltada para ele, exatamente. Isso também contribui com que a fé dele se fortaleça. Isso, exatamente. Agora, o meu segundo pensamento é que tem que ser algo muito bíblico. Porque o que tem que prender o jovem na igreja não são os trabalhos, não são congressos, e sim a palavra de Deus. Então, tudo que a gente vai fazer tem que ter a palavra, tem que ter hinos, porque o que realmente vai prender o jovem na igreja não é esse tipo de trabalho, e sim a palavra, o Espírito Santo ali vai ajudar ele. Só que a gente tem que também criar algo bíblico ali para que a gente, né, não tenha só festas e louvorzões, aí sim também a palavra ali inserida. Tá, você estava falando sobre essa questão da festa, que deve ter louvores, né, a Bíblia, ensinamento da palavra e tal. Mas um cara que está aí no mundão, enfiado, né, num mundão aí, você acha que é possível alcançar um jovem que está enfiado no mundão aí, numa balada, numa sexta-feira, trazer esse cara para a igreja, para um evento de jovens onde vai ter louvores e estudo da palavra? Eu creio que essa parte aí de evangelização não é algo muito fácil. Que hoje as pessoas pensam que é só você ficar entregando um panfletinho. Não, tem todo o trabalho por trás disso, né? Porque, primeiro, né? Exemplo, eu nunca aconselho um jovem a ele fazer um tipo de troca. Amigo, você vai na minha igreja, mas eu vou no seu bar à noite.
porque na ida nesse bar é muito perigoso o que pode acontecer ali dentro. Né? Então, tinha um amigo meu que ele também dizia muito isso, né? Ele falou assim, pô, eu convidei um amigo meu para vir aqui na igreja, mas ele é católico, então a gente vai fazer uma troca. Eu vou aqui e eu vou na igreja católica. Claro que é algo mais leve, né? Não é um bar, não é uma balada, mas isso existe muito. Agora, exemplo, para eu trazer hoje um jovem, que ele tem um vício, né, de balada, de bebidas, né? Não é aquele panfletinho ali que a gente vai entregar na rua, né? Que talvez vai, no caso, ajudá-lo, mas a gente realmente chegar e conversar, abordar, orar por ele, até talvez assim, não é a primeira vez que ele, no caso, vai vir, não é a primeira chamada, né, que ele vai vir. Talvez você vai ter que persistir 1, 2, 3 vezes, até que o Espírito Santo quebre ali aquele gelo do coração dele e ele venha para a igreja. Então você disse que para alcançarmos um jovem, né, que está aí no mundão, para Cristo, não podemos usar meios seculares. Exatamente. Eu acho que é muito perigoso isso, por quê? Porque tem igrejas que eles têm o culto de jovem, depois do culto de jovem, um exemplo, a igreja tem um espaço, então tem uma mesa ali de pimbolim, tem algumas outras brincadeiras que fazem, tem alguns jogos que fazem, né, que eles desenvolvem ali. Você acha que isso é meio complicado, porque o jovem vem só atrás do que vai acontecer depois? Exatamente, porque, exemplo, o intuito realmente quando você traz um jovem para a igreja é para que ele escute a palavra e ali... Ele se converta. Ele se converta, né? E aí, ali no pós-culto, ele vai lá, joga e fala assim, putz, mas esse ambiente aqui para mim é igual ao que eu vou, olha que legal, né? Então, eu creio que ali a gente pode atrapalhar um pouco da transformação dele, né, no que realmente tem que ser. Claro que a transformação não vai depender disso, e sim do Espírito Santo agir na vida dele ali. Né, mas eu creio que a gente não tem que apagar a identidade de igreja. Claro que a gente tem que ter brincadeira, a gente tem que ter isso e aquilo, só que eu defendo mais para os jovens já inseridos ali, né, que são fortalecidos, né, que a gente tem um grupo ali, a gente sabe que são realmente convertidos, que a gente sabe que a gente pode brincar, a gente pode ter jogos, porque o cara não vai ter esse tipo de pensamento, né, porque o cara ele chega na igreja, ele já tem isso, ele já tem esse acesso e fala, putz, mas que ambiente perfeito, eu não preciso me mudar em nada. Nossa, posso continuar desse jeito. Então ele vai ficar assim, eu venho para a igreja... É o tal do vinde como estás e fique da maneira que você veio. Entendeu? Então o cara tem que perceber que ali é um lugar de mudança. Né? Ali é um hospital onde ele chegou doente, ele vai ser tratado. Onde ele vai ser tratado até que ele chegue à cura final. Né? Que é o estado perfeito ali, não perfeito, mas sim a pessoa ali santa em Cristo Jesus. Eu gosto muito da fala de Jesus, que quando ele diz para os seus discípulos, eu vos farei pescadores de homens, né? E aí a pesca a gente sabe que é peixe, né? Lógico. Então quando você pega o peixe e antes dele ir para a sua mesa, antes dele ir para a panela, ele precisa ser limpo, né? Então eu gosto muito dessa sacada aí de Jesus, quando ele diz assim, você é peixe e você precisa ser limpo, né? Você precisa ser tratado, você precisa ser curado, para depois você... Eu li um livro esses dias que o autor ele até dizia assim, tem pessoas que são tratadas pela vida inteira e até quando elas morrem ou até quando eles voltar, ela vai continuar sendo tratada. Só que essa pessoa ela fica no tratamento, mas ela é salva por quê? Porque ela permanece ali lutando contra o pecado todos os dias, mas ela não cede. Ela não cede, ela luta ali todos os dias, ela é tratada. E ela vence o pecado todos os dias. Né? Porque eu acho que cada um tem a sua particularidade. Ok, eu e Iago consegui vencer meu vício, mas talvez o Marcos não conseguiu. Mas ele não cede para o pecado, ele luta todos os dias, ele ora, ele busca, luta. No dia seguinte é a mesma coisa. E aí isso vai me mostra que cada um tem a sua particularidade. Né? Então o interior só que conhece é Deus. É isso aí. Vamos falar um pouco sobre os jovens e os seus chamados, né? Jovem e um chamado. Porque eu acho que ministério, eles podem trabalhar tranquilamente. Eu acho que a guerra maior, o desafio maior interno dentro de um jovem é o chamado. Aí o chamado, quando um jovem tem um chamado pastoral, ou para ser um evangelista, um missionário, né? Algo
específico dessa forma. Você acredita que todos os jovens que estão nas igrejas, eles conseguem corresponder facilmente um chamado que Deus tem para a vida deles? Como é que você... Eu tenho que começar primeiramente pelos pais, tá? Porque hoje a gente tem um preparo para o jovem muito desligado da igreja. A gente prepara o nosso filho ali para ele ser médico, para ele ser professor, para ele ser um engenheiro, para ele ser um empresário, mas nunca para ser um pastor ou um missionário, né? Então, a gente sempre escuta ali na nossa igreja que a gente olha muito para o mundo externo, né? A gente vive muito para o mundo por conta de a gente conquistar status, né? Dinheiro e terras, e a gente esquece da igreja, né? A igreja ela precisa também de ter pessoas ali que, no caso, trabalhem para a igreja, missionários, pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, e hoje a gente não prepara o jovem para isso. O jovem, ele olha para um diácono, por exemplo, presbítero, e fala assim, nossa, esse cara é velho, entendeu? Porque hoje os jovens não têm esse pensamento. A gente fala assim, você não quer ser pastor? Não, não quero. Você fala isso porque você percebe que nessas posições tem mais pessoas de uma idade mais avançada do que jovens atuantes nesses ministérios? E Exato. você acha que isso, jovens não são ungidos a pastores por quê? Aí eu tenho dois pensamentos também, né? O primeiro é a falta de preparo. Porque, assim, claro que para você assumir um cargo eclesiástico na igreja ali, você tem que ter um certo preparo. Eu falo de curso de teologia, né? Porque para você cuidar de uma igreja, você tem que ter uma instrução bíblica, né? Então, eu creio que a pessoa tem que orar, né? Tem que ter essa regra aí de oração, de preparo, né? E também porque a igreja, ela também não tem essa atenção para o jovem. Porque como já tem aquele corpo de obreiros que a gente fala, né? Já estabelecido, né? De homens que são idosos, né? Que são anciões, né? Ali na igreja. E aí o jovem acaba, né? Seguindo seu caminho ali na faculdade com o trabalho que ele quer. E a gente não tem essa atenção. Cara, você pode ser missionário, você pode ser pastor. Deus ele tem uma chamada para você também, né? Deus ele pode chamar também para ser médico, mas também ele pode chamar para ser um pastor, um missionário, né? Porque hoje também a gente não desperta esse fogo no jovem, sabe? De ele querer buscar as coisas de Deus, entendeu? Eu falo até por mim mesmo, sabe? Às vezes a gente pensa muito no trabalho, a gente passa a semana inteira trabalhando e a gente esquece, fala assim, mas por que eu não posso me empenhar um pouco mais na igreja ali, ajudar o pastor, sabe? Me entregar ali mais para o ministério, né? E aí a gente meio que se perde, a gente acha que não é necessário porque já tem pessoas ali, mas a gente esquece que esses caras já estão bem idosos e eles vão morrer. E a igreja, como que vai ficar? Você falou duas pessoas importantes, os pais, né? Sobre duas pessoas importantes, os pais, e também falou sobre o pastor. Eu penso que o pai, ele é o arco, os filhos são as flechas, e Deus o arqueiro. Eu preciso entender que Deus vai usar a minha vida, né, como um arco para lançar os meus filhos, né, para aquilo que Ele tem, para o propósito que Ele tem, né, ministerial, aí falando, para o propósito ministerial. E também o pastor, ele precisa entender isso, né, começar a investir nos jovens mais cedo, porque para que quando eles cheguem a uma certa idade que então Deus deseja usá-los, eles estão prontos, né? Eu penso dessa forma. E nós temos um exemplo desse na Bíblia, um dos exemplos, que é Davi, que foi escolhido muito, muito cedo, jovem. O próprio Jeremias também, que até indaga a Deus em um certo momento, né? Eu sou uma criança, e Deus diz para ele assim, não diga que você é uma criança, porque aquilo que eu colocar na tua boca você vai falar, né? Não sou eu, não é você. Então, eu acredito que tanto os pais como os pastores precisam entender aquele momento, principalmente se esse jovem nasceu na igreja e ele foi apresentado ao Senhor.
né? Os pais têm que saber que aquele filho não pertence a eles, pertence a Deus. E é o Senhor que vai dar o caminho. Mas, infelizmente, os pais começam a interferir, né? De uma forma, às vezes, até não é intencional, mas começam a interferir na questão do que o filho vai ser. Eu quero que meu filho seja um médico, não quero que meu filho seja um pastor, né? Eu quero que meu filho seja um advogado. E como você falou, ele pode ser um pastor e um médico, ele pode ser um médico e pastor, ele pode ser um advogado e pastor, ou um evangelista, um missionário, né? E Deus usá-lo nos dois lados, né? Então, eu acredito que... E aí você estava falando sobre isso, né? Você acha que, então, tem pouco preparo dentro das igrejas com relação um olhar mais voltado, está faltando isso, um olhar mais voltado para os jovens. Exato. E investir, né? Porque assim, a gente tem as pessoas que são mais antigas na igreja, né? A gente fala assim, mas o jovem, ele está crescendo, ele está fazendo faculdade, e aí o pastor ele já está estabelecido ali. Ele não pensa em criar o Eliseu, né? Elias, ele jogou a capa ali para Eliseu, né? Então ele não pensa nisso, porque ele acha que a igreja vai mandar uma outra pessoa ali com a mesma idade, caso o ministério dele acabe, né? Então a igreja em si ela não investe muito no jovem. Exemplo, o jovem ele pode se formar em direito e poder também ajudar a igreja nesse ramo com Sim. o direito, porque a igreja ela tem necessidades jurídicas também. Sim. Porque o cara não pode usar o dom dele ali na igreja. Então, eu acho super interessante o jovem ele se formar, né? ele ter uma formação, mas ele poder aplicar aquilo na igreja. Exemplo, um cara que faz economia, porque ele não pode participar ali da tesouraria da igreja, sabe? Ser um cara que controla o caixa, né? Que controla ali as finanças da igreja, porque a igreja paga a conta, né? A igreja ela tem as suas despesas. Então, um cara que ele tem aquela mentalidade, né? Que ele tem aquele estudo, ele pode aplicar aquilo na igreja. Por quê? Os 12. Mateus, ele era cobrador de impostos, então ele era uma pessoa esperta, né? Então não era um discípulo leigo. Pedro, ele era leigo, né? Só que a gente tinha, por exemplo, Pedro e Paulo, a gente fala ali dos apóstolos. Paulo, ele era uma pessoa estudada, Pedro não era. Então são pessoas que eram realmente necessitadas ali, cada um estava fazendo o evangelho da sua parte ali. Então, o próprio Judas, né? Exatamente. Que não se tornou um apóstolo, mas tinha uma formação e por isso cuidava da tesouraria do ministério de Jesus. Lucas, que também escreveu o Evangelho, ele era médico, né? Então são pessoas que tinham profissões, só que também tinham o chamado de Cristo. Porque o jovem hoje não pode também ter esse chamado, né? Então é super interessante. Como você, sendo jovem, estava ali no meio da galera jovem, e você ouvia muito sobre isso? Puxa, precisa investir mais na gente, puxa, precisa acreditar mais na gente, porque eu acho que para a grande maioria dos pastores jovens é uma cabeça vazia, né? Não... Exato. Eu escutava muito, né? A amizade que a gente tinha, por exemplo, na igreja onde que eu estava, né? Os jovens, eles queriam ser obreiros, né? Então a gente começava a usar terno, gravata, né? Tirava a barba, tudo lá bonitinho. Se prontificava ali, né, para poder ajudar os irmãos, né, em tudo, só que a gente não tinha aquele olhar meio sério, sabe? Não, vamos investir nesses jovens aí, vamos jogar eles aí para um curso aí de teologia, né, vamos ver como que eles se comportam aí e tal. Então, eu acho que era uma mente meio que fechada, né? Eles são apenas jovens aí, estão apenas somente para... Isso aí é fogo de palha, né? Alguns podem ser realmente de fogo de palha, mas muitos não, muitos estão ali realmente porque tem um chamado, né? Então tem que ter aquele empurrãozinho ali para a pessoa ela se incentivar mais, entendeu? Entendi. Bom, em 1 João capítulo 4, versículo 14, assim, eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. O pai, né, deve conhecer aquele que já é desde o princípio. Ao Senhor Jesus, né? Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Cara, eu
eu vejo o apóstolo escrevendo aqui para dois públicos, né? Para os pais, que conhecem ao Senhor, então a gente entende que tem uma estrutura, tem sabedoria, entendimento, pelo menos deveria, né? Pessoa mais velha, principalmente que está na igreja, se converteu cedo também ali, casou na igreja, teve filho, batizou, tal. A gente entende que essa pessoa tem já toda uma estrutura. E para os jovens, ele diz que os jovens já venceram o maligno, porque são fortes. Você, como jovem, você acha que os jovens que estão na igreja já venceram o maligno de fato? Ou estão tentando, estão numa briga aí? É uma luta diária, né? Porque eu acho que é a parte da vida que a gente tem mais dúvida e tem mais lutas, né? Eu acho por quê, né? O jovem, ele começa a frequentar lugares, né? A escutar coisas, a ler coisas, né? Que vão ali de confronto à sua fé, né? A gente estava falando sobre faculdade. Um jovem exemplo que ele entra na faculdade, ele vai decidir fazer filosofia. A maioria dos nossos professores ali de filosofia são ateus. E ali o jovem ele é confrontado, né? Claro que ninguém vai começar a fazer um debate ali como que o mundo surgiu, se foi através ali do macaco ou se foi através da criação, se foi evolução ou se foi a criação. Então, o jovem ele tem que estar preparado, ele tem que estar realmente revestido pelaquela armadura lá de Efésios 6, né? Então ele tem que estar bem fortalecido realmente, né? Então, exemplo, a faculdade, além dessa questão aí de a gente tem professores ateus, tem festinhas, né? O jovem sai lá da faculdade, tem aquele bar lotado. Aí, desperta aquela curiosidade. O que será que tem ali? O povo se diverte tanto, né? Claro que eu sou de uma linha que eu creio que a gente já venceu. Eu acho que a gente vai ter aquela perseverança que a gente já venceu, né? Mas tem alguns que não conseguem vencer. Tem uns que não conseguem vencer, né? Porque a Bíblia afirma, né, que você pode vencer, que você já venceu. Então você tem que colocar isso em prática. Só que as pessoas, alguns são mais fracos, né? Alguns não oram, não buscam, e aí por qualquer coisa ali se desviam do caminho realmente e acabam se perdendo. Você casou com quantos anos? 23. Hoje você está com? 25. Para muitas pessoas, né? Eu casei novo, né? Então... E para outras você casou já tarde? Já tarde, estava meio que velhinho já para casar. Mas até no trabalho eu via muito disso, né? Nossa, mas você vai casar cedo, você não tem mais o que curtir da vida, não? Então, aí até tem isso, né? Como que a pessoa do mundo ela veio curtir a vida, né? E como que eu quero curtir a minha vida, entendeu? Que é muito pessoal isso, né? Essa questão de curtir a vida. As pessoas pensam que casamento, algumas pessoas pensam que casamento, ela é um encerramento da vida, né? Você morreu para a vida, né? E não é assim. Um desenho, um slogan que é o game over, né? Que aí tem um bonequinho que é o noivo e a noiva ali. Que aí é o game over. O cara tá triste, a noiva tá meio feliz, né? Qual a igreja que você está congregando hoje? Hoje a gente está na Presbiteriana. Presbiteriana do Brasil. Isso. A gente está fazendo o curso, né, para ser o último membro oficial ali, né? Mas hoje a gente está na Presbiteriana. Ok. Antes da gente encerrar o nosso bate-papo, né? Já está encerrando. Eu gostaria que você falasse para 3 públicos. Para o jovem que está vivenciando um desafio dentro da sua igreja, né? Com várias questões, com relação ao mundão, problema na sua fé. E para um pastor, por que não para os pastores, líderes de jovens, né? O que eles devem fazer para investir, fazer com que esse público cresça cada vez mais dentro das igrejas e não diminua, e também para os pais.
Vamos lá, para os jovens, né, que é o público principal que a gente está conversando aqui. Primeiro, busque mais a Deus, né? Então, é algo que a gente tem que colocar isso em mente, buscar a Deus, né? A gente sabe que hoje a gente tem diversos caminhos aí de buscas, né? Só que o principal é buscar a Deus, tanto em oração quanto na leitura bíblica, né? Eu acho que o jovem tem que se apegar muito mais a Deus, né? Então, eu entendo que a oração ela tem que ser algo diário, né? Então, eu acho que o jovem ele tem que se apegar a isso. Ele não pode deixar que a carne vença, né? Mas sim que o espírito ele cresça e que ele se fortaleça muito mais, né? Então, que ele busque estar mais na igreja, né? Aqueles jovens que não se preocupam com isso, eu acho que é super interessante, cara, você gastar o seu final de semana na casa do Senhor, né? Que é o lugar realmente onde você tem que perder os seus dias, né? Que você tem que gastar os seus dias, porque é um lugar importante, né? Onde você vai se afirmar. Então o jovem ele tem que estar na igreja, ele tem que estar, se for sábado, domingo, os 2 dias aqui nos trabalhos buscando, né? Porque é super interessante isso. Agora, para os pais, eu falo que é o cuidado com o que você tem em casa, né? Que você cuide aí do seu filho, não pressione, ore por ele, né? Acompanhe ele nessa jornada, leia a Bíblia com ele, ore com ele, converse mais com ele, né? Conheça realmente o seu filho, né? Do que ele está precisando. Também ore por ele ali também nas orações que fazem, creio que muitos pais fazem isso, mas que acompanhem de perto aí o seu filho. Agora, para um público também que eu acho principal, que é o líder e o pastor, é que ele se prepare, né? Cada vez mais, porque é um público importante, é o futuro da igreja, então ele está cuidando do futuro da igreja, é uma obra super importante que ele está cuidando ali, então que ele incentive evangelização também, que ele ore e peça ao Espírito Santo, né? Esse foco aí de evangelização, que ele não se apegue só aos jovens que ele tem ali, que ele vá lá nas ruas, né? Que ele vá naqueles centros onde ele sabe que tem aquela concentração de jovens, faça a evangelização, que é um ponto extremamente importante, né? Então, que ele se prepare, que ele evangelize, né? Que ele incentive os jovens a realmente buscarem coisas na igreja, né? Que eles podem ter também trabalhos e chamados ali dentro, né? Que os jovens eles olhem para o chamado como algo importante, não como algo secundário ou terciário, né? Como algo que ele tenha que buscar também primeiramente, né? Primeiro ele vai, no caso, buscar o reino e as demais coisas serão acrescentadas. Legal. Iago, obrigado por ter vindo. Obrigado por esse momento aí que você disponibilizou para estar aqui com a gente. E eu tenho certeza que nós, de uma certa forma, estamos aí ajudando, esclarecendo, dando algumas respostas, como eu iniciei dizendo, para alguns jovens, para alguns pais, e acrescentamos também para alguns pastores e líderes de pastores, né? Que são pessoas muito chaves na vida dessa juventude que está aí, né? Deus abençoe grandemente a sua vida, sua casa, seu ministério, a sua família, que você possa crescer em graça, em sabedoria diante de Deus, em primeiro lugar, e diante dos homens, cumprindo todos os propósitos que o Senhor tem para a sua vida. Deus abençoe.